meu nome é Bianca Grella. E eu sou o Ricardo Lauretiela. Hoje vamos falar sobre hipertensão arterial. E o nosso convidado de hoje é o Dr. João Vicente, médico cardiologista, doutor e mestre em Ciências da Saúde. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Bianca. Obrigado, Ricardo, por esse convite. E para mim é uma honra estar falando com vocês sobre atualizações em hipertensão arterial. Um tema tão atual, né, doutor? E sempre é bom estar atualizando, né? Sim, a pressão arterial, inclusive, existem atualizações dos valores, atualizações dos fatores de risco, e a gente vai podendo estar esclarecendo a última atualização de hipertensão. Doutor, e conta para nós quais são os fatores mais comuns que contribuem para o aumento da pressão arterial e qual que seria um valor considerado normal da pressão? Então, Bianca, a pressão arterial, eu costumo dizer, é como se fosse um bolo. Um bolo, quando você vai fazer, existem vários ingredientes que fazem com que o bolo fique bom, fique gostoso, fique grande, fique recheado e com bom sabor. A hipertensão é como se fosse um bolo. Existem os fatores de risco que elevam a pressão arterial. Por exemplo, o estresse, a tensão, a ansiedade, a depressão, o aumento crônico da frequência cardíaca em decorrência dessas situações estressantes, né? Você libera no sangue adrenalina, cortisol, que são hormônios que ajudam a aumentar a pressão arterial. Existem um fator de risco muito importante, que é a obesidade, a diabetes, o colesterol elevado, o triglicérides elevado, o tabagismo. O tabagismo, por exemplo, hoje as pessoas estão, infelizmente, tanto jovens e, pasmem, pessoas adultas, até idosas, viciadas no vape, aquele cigarro eletrônico. Então, são vários fatores de risco que ajudam a elevar a pressão arterial. E tem o que a gente também fala, que é o fator genético, hereditário, que é numa pequena proporção, mas também, quando se ajuntam a esses fatores de risco todos, é o bolo que eu falo, hipertensão. E aí a pressão se eleva. O que é pressão arterial? A pressão arterial é a força que o coração tem que fazer para bombear, para mandar o sangue para o corpo todo. E com o decorrer do tempo, a pressão começa a se elevar. A gente fala que ela é insidiosa, né? Ela vai aumentando aos poucos. A pessoa nunca é normal num dia e no outro dia ela se torna hipertensa. É durante uma vida. 14 por 9 é pressão alta. A pressão tem que ser menor que 14 por 9 para ser considerada pressão não hipertensão. E a pressão baixa? Então, a pressão baixa assim, é um mito, sabe? Porque a pressão, quanto mais baixa, existem trabalhos que demonstram na literatura que pressão 11 por 7,5 diminui a chance de morte, aumenta o risco de sobrevida. Então, se a pressão ela é 11 por 7 ou até menor, 10 por 6, é comum em mulheres, em jovens, mulheres magras, mulheres jovens, homens também, crianças, assim, vamos dizer 18, 19 anos, a pressão é mais baixa, mas ele vive bem, ele não tem sintomas. E com o decorrer da idade, com ganho de peso, estrutura, massa óssea, musculatura, a pressão tende a ficar um pouquinho alta. Então, a pressão baixa, a gente precisa caracterizar o que é a pressão baixa. Mas, de uma forma geral, é aquela pressão onde o indivíduo consegue viver bem com o aumento da sua sobrevida, com pressão menor que 12 por 7, por exemplo. Agora, quando está 7 por 5, aí sim é perigoso. Existem doenças inflamatórias, doenças endocrinológicas que abaixam a pressão, acaba sendo uma doença, mas daí é a doença que ela tem que levou uma pressão baixa, entendeu? É um outro contexto. Doutor, então voltando falando de hipertensão, né, da pressão alta, o que a pressão arterial elevada, como ela pode afetar o corpo no longo prazo e quais são as principais doenças relacionadas a isso?
A pressão alta, Ricardo, quando ela fica maior que 14/9, ela faz com que as artérias inflamem. Aquilo, o conceito que a gente fala, aquele paciente é inflamado. Aí as artérias, ao inflamar, ela sofre um machucado, uma ferida. A gente dá um nome técnico, disfunção endotelial. Isso é, aonde o sangue está em contato com a artéria, chama endotélio. É como se fosse o tapete da artéria. E ali inflama, machuca. Ao inflamar e machucar, existe toda uma agregação de neutrófilos, leucócitos, uma resposta do organismo que promove uma cicatriz nessa ferida do endotélio, do revestimento da artéria. E com isso, grudam-se plaquetas. O sangue passa e uma plaqueta gruda na outra e vai entupindo, fazendo o que a gente chama de uma aterosclerose, é aquela deposição crônica de gordura que entope as artérias. E aí diminui o diâmetro da artéria onde o sangue tem que passar. Então, o coração tem que fazer mais força para empurrar. E o coração fazendo mais força para empurrar o sangue, o coração é como se estivesse numa academia fazendo ginástica. O coração é um músculo, então ele hipertrofia, como o braço, seu braço puxando ferro. O coração, ele é um músculo que está sendo exigido, então ele engrossa. Só que ele, ao engrossar, com o tempo, sem um tratamento, o coração dilata, cresce e enfraquece. Podemos até dizer que isso aconteceu com o Faustão. A pressão dele era muito alta, a pressão cresceu, o coração cresceu, dilatou e enfraqueceu. Aí o coração enfraquece tanto, Bianca, que necessita trocar, fazer um transplante do coração. E nisso tudo, Ricardo, também lesa o rim, machuca o rim. O rim ele é muito sensível e o aumento da pressão arterial repercute nos órgãos que a gente chama órgãos-alvo, que é coração, que é rim, que são todas as artérias, e na cabeça, tanto no cérebro, nas artérias dentro do cérebro, como nas retina, nos olhos, que são os vasos muito sensíveis e finos e delgados. Ele sofre uma consequência e, consequentemente, essa reação inflamatória nesses pequenos vasos da retina diminui a sua acuidade visual. Você passa a não enxergar bem, com a visão turva, tem dor de cabeça porque as artérias estão dilatadas, elas estão expandidas. Então, a grosso modo, são essas estruturas do nosso organismo que sofrem um impacto muito grande da pressão. Mas falando aí de hábitos, né? Maus hábitos. Má alimentação, falta de atividade física, estresse, como você mesmo mencionou no início. Quais dicas, né, e quais mudanças no estilo de vida podem controlar, podem ajudar a manter essa pressão arterial mais baixa? A pressão, ela sofre impacto muito grande do peso. Então, é muito importante manter o seu peso normal, baseado na sua altura, na sua cintura abdominal, e você manter esse peso. O peso tem um impacto. E diminuir os fatores de risco, como obesidade, sedentarismo, hábitos alimentares. As pessoas, hoje em dia, você pode reparar, Bianca, quando você vai em um restaurante, tem comida por peso, as pessoas pegam a comida, colocam no prato, sentam para comer e, sem experimentar a comida, já pega aquele salzinho, aquele pacote de sal e coloca na comida sem antes experimentar. Então as pessoas são ávidas por sal. Ao colocar sal na comida, sal aumenta a pressão. 50% das pessoas têm o que a gente chama sensibilidade ao sal. Um pouquinho de sal que ele põe na boca, na língua, nas papilas gustativas, a pressão sobe. Então, você tem que ter hábitos alimentares saudáveis. Você precisa tomar 2 litros ou mais de água por dia. Você precisa ter 8 horas de sono. Você precisa controlar o estresse. Todos nós temos o estresse. Então, você precisa saber controlar esse estresse. Eu chego a falar para você que são coisas simples. Você precisa ter uma introspecção, você precisa ter uma respiração pausada, você precisa controlar esse estresse, você precisa evitar de comer carboidratos,
manter a sua açúcar no sangue dentro do normal, o seu colesterol, o seu triglicérides, passar no médico para colher exames de sangue, ver se a sua tireoide está funcionando normalmente, se não tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, e se mesmo você não tem aí doenças que estão entupindo as artérias do coração, uma aterosclerose, uma pré-angina, né? Que também são todos fatores de risco que ajudam a subir a pressão arterial. Então, de uma forma geral, você precisa ter o que a gente chama mudança do estilo de vida. Nós damos um nominho para isso, chama MEV, que é a mudança do estilo de vida. Você precisa fazer uma adequação da sua vida, aprender a viver com uma qualidade melhor, que isso tudo tem impacto, Bianca, na pressão arterial e ajuda a pressão estar dentro de uma condição que não fique alta. E se porventura, mesmo assim, você faz isso e a sua pressão está elevada, é o momento de tomar o remédio, o medicamento. Doutor João, o senhor já falou aqui alguns possíveis sintomas, né? Como a visão, distúrbios de visão, diminuição da acuidade visual. Mas em que momento que a gente deve procurar um médico? Ricardo, muitas pessoas me fazem essa pergunta. O que eu fico muito feliz aqui no consultório quando eu vejo um jovem que vem aqui no meu consultório com 18, 19, 20 anos. Não é frequente, mas eu tenho essa população. E aí é o momento que esse paciente, esse jovem, vem no consultório e é onde eu falo para ele que eu acabei de falar. Durma bem, não cuidado com sal. A gente fala, tome cuidado com o que é branco. Sal, açúcar e farinha. Nada é proibido, mas se você faz isso, um cuidado com a sua alimentação, e diminui o sal e passa no médico, afere a sua pressão, e a partir desse momento, quanto mais cedo possível, 18, vamos falar assim, passe no médico aos 20 anos. Se tem um limite que eu falo, vem no médico com uns 20 anos. Saiu do pediatra, quando com 20 anos, venha fazer sua avaliação. Você tem a chance de estar muito bem, normotenso, pressão normal. Mas aí, eu como médico, eu já falo para o paciente, você precisa plantar para colher na velhice, plantar para colher na juventude, plantar para colher quando você tiver seu filho. E quanto mais jovem ele tem informações, ele sabe lá na frente como poder se cuidar de uma forma mais prevenível. Mas acho que pegando aí, vamos pegar pelo lado do exemplo no corporativo, né? Hoje em dia, praticamente tudo voltou aí o presencial. Ajudar os amigos de trabalho, não é? Exatamente. Nessa época da pandemia, houve um consumo, houve um aumento da obesidade, houve um aumento da hipertensão, houve um aumento de doença coronariana, e isso tudo relacionado aos hábitos de vida do tipo sedentarismo, está fechado em casa, e quando você está em casa naquela época do Covid, é uma ansiedade, liga a televisão, vê que as pessoas estavam morrendo, indo para o hospital, os seus entes queridos doentes, e aí o que as pessoas fazem? Se alimentam de uma forma não adequada, comendo carboidrato, que ganha peso. Ao ganhar peso, advém a diabetes, advém a hipertensão, que são os fatores de risco que levam às doenças do coração. E a gente viu isso na pandemia, Bianca, Ricardo, um aumento das doenças cardiovasculares neste período, devido a todos esses fatores falados aqui pela gente. Excelentes explicações, doutor João. Muito obrigado por explicar, compartilhar esses conhecimentos. A hipertensão, lembrando aí, faz parte das doenças crônicas não transmissíveis, que são a principal causa de mortes, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Fica aqui o nosso lembrete aos cuidados com a alimentação, com os exercícios, coisas que estão ao nosso alcance. E, doutor João, mais uma vez, muito obrigado por participar e tirar um tempinho na agenda para falar conosco hoje. Eu que agradeço esse convite, Ricardo, Bianca. Foi um prazer muito grande estar falando com vocês e estou sempre à disposição para poder esclarecer mais fatos na medicina geral, não só na cardiologia, mas na medicina onde a gente pode mudar a vida de pessoas.
no mundo todo. Meu muito obrigado. O Fala SBCD é uma produção da equipe da SBCD que conta com convidados ilustres como o Dr. João Vicente. Até a próxima.